Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, assim, parece óbvia, mas que na verdade é a pedra fundamental de todo o sistema produtivo moderno, a cooperação. Exatamente. A nossa fonte é um capítulo de uma análise econômica clássica, e a nossa missão aqui é desvendar como o simples ato de colocar muitas pessoas para trabalhar juntas, no mesmo lugar, para o mesmo objetivo, faz algo muito mais poderoso do que só somar o esforço delas. É quase uma alquimia mesmo. É, não estamos somando forças, estamos, criando uma força totalmente nova. Ok, vamos desinventar esse mistério. É exatamente essa a chave. E a análise começa de um jeito quase tímido, com uma observação que parece básica. Qual seria? A de que a produção capitalista para valer, como a gente conhece, só começa de verdade quando um capitalista contrata um número significativo de trabalhadores ao mesmo tempo. Ah, claro. Antes disso, o que se tem é a oficina de um mestre artesão com alguns ajudantes, né? A diferença, no início, parece ser só de escala, puramente quantitativa. Mas não é. Mas é aí que a mágica acontece. Certo. Essa é ideia de começar pela quantidade é interessante. A fonte até usa uma matemática simples para ilustrar. Usa, sim. Se a jornada de 12 horas de um trabalhador produz, digamos, 6 shillings de valor, então 1.200 jornadas deveriam produzir 6 shillings vezes 1.200. Direito e reto, né? Parece simples. Mas o texto dá uma piscadela e diz: não é bem assim. E menciona que cada trabalhador, seja ele Pedro ou Paulo, tem suas peculiaridades, seu ritmo, suas manias. Ninguém é exatamente igual à média. E aqui entra a primeira grande sacada. O que é fascinante é que, quando você junta um monte de gente, essas diferenças individuais, que a fonte chama de erros, no sentido estatístico, Sim. elas começam a se anular. Um é um pouco mais rápido, o outro um pouco mais lento, um é mais cuidadoso, o outro, sei lá, mais estabanado. Na média, essas variações desaparecem. É como a avaliação de um único motorista de aplicativo, que pode variar muito num dia, comparada com a média de 1.000 motoristas na cidade, que vai ser muito mais estável. Perfeito, a analogia é essa. É muito mais previsível. Ah, boa. Então o grande capitalista, ao contratar centenas de pessoas, já está na prática contrando essa média estável. Ele não está apostando na sorte de contratar só os craques. Exatamente. Ele consegue a previsibilidade da média desde o início. A fonte contrasta isso com a situação de, digamos, 6 pequenos mestres artesãos, cada um com 2 empregados. Certo. O resultado de cada uma dessas pequenas oficinas vai variar muito. Para a sociedade como um todo, as médias se equilibram, mas para cada pequeno mestre individualmente, o risco é muito maior, sabe? Entendi. A conclusão do texto é que a famosa lei do valor da economia se concretiza de forma muito mais pura e previsível para o produtor que já opera em grande escala. Ele já começa o jogo com o trabalho social médio na mão. Ok, entendi a parte de suavizar as médias individuais das pessoas. Mas essa reunião de gente deve impactar também o ambiente físico, as ferramentas, o espaço. Juntar todo mundo no mesmo lugar deve mudar a forma como se usa tudo isso, né? Com certeza. E essa é a segunda grande transformação. O emprego simultâneo de muitos trabalhadores revoluciona o que a fonte chama de condições objetivas do trabalho. Condições objetivas. É. Pense em prédios, depósitos de matéria-prima, ferramentas. Tudo isso passa a ser consumido em comum. E isso tem um efeito econômico direto, imagino. Na prática, significa que o custo por produto cai. Exato. E o motivo é, simples e genial. O valor desses meios de produção coletivos não aumenta na mesma proporção que a sua utilidade. Como assim? Uma oficina projetada para 20 pessoas custa muito menos do que 10 oficinas separadas para 2 pessoas cada. Um único grande tear é mais barato que dezenas de teares pequenos que somados produziriam a mesma quantidade de tecido. Ah, economia de escala. É a economia de escala em sua forma mais pura. É como dividir a conta do Netflix com a família. O serviço é o mesmo para todos, mas o custo por pessoa despenca. A analogia é perfeita. É isso. A consequência é que esses meios de produção, como o galpão ou a grande máquina, transferem uma fatia muito menor de seu valor para cada unidade de produto. O que barateia a mercadoria. Isso barateia a mercadoria.
O efeito final é o mesmo que se as ferramentas tivessem sido compradas por um preço muito menor. Entendi. E a fonte aponta que isso é crucial por dois motivos. Primeiro, porque barateia os produtos em geral, o que pode até reduzir o custo de vida e, por consequência, o valor dos salários. E segundo, porque altera a relação de lucro do capitalista, mas isso é uma discussão mais complexa que o texto deixa para depois. Ok, então não é só sobre economizar em ferramentas ou prever a média do trabalho. Pelo que estou entendendo, a fonte está dizendo que 1 mais 1 aqui não é igual a 2, é igual a 3 ou 10. A verdadeira mudança é qualitativa. Agora você chegou no coração do argumento. É aqui que a cooperação deixa de ser uma simples soma e vira uma multiplicação. Uma multiplicação. A fonte argumenta que ela cria uma nova força produtiva, que é por si só uma força de massas. As analogias usadas são ótimas. Tipo a do esquadrão de cavalaria. Essa mesma. A capacidade de ataque de um esquadrão de cavalaria é algo completamente diferente da soma da força de cada soldado lutando sozinho, né? A força social que nasce quando muitas mãos trabalham juntas de forma coordenada, na mesma tarefa, é algo que não existia antes. E como essa superforça se manifesta na prática? De várias formas. A primeira é mais óbvia, o aumento puro e simples da força mecânica. Levantar algo pesado. Exato. Tente empurrar um carro sozinho. Agora chame 4 amigos. O resultado não é 5 vezes maior, ele simplesmente torna possível o que antes era impossível. Mas não para por aí. A fonte fala de algo que hoje a gente chamaria de psicologia de grupo. Ah, o tal do estímulo social. Isso. O texto usa uma linguagem da época falando em emulação e excitação particular dos espíritos vitais, mas a ideia é moderna. É aquela energia que surge num time, sabe? Sei. A competição amigável, o estímulo de ver o colega ao lado trabalhando duro, isso acaba fazendo todo mundo render mais. Como a fonte lembra, citando Aristóteles, o ser humano é um animal social. A gente funciona diferente quando está em grupo. Totalmente. Na academia, a gente sempre se esforça mais quando tem gente olhando ou quando está numa aula em grupo. E tem também os exemplos de como o próprio fluxo de trabalho muda, como o dos pedreiros passando tijolos. Exatamente. Esse exemplo é brilhante. Um pedreiro sozinho teria que pegar o tijolo, subir a escada, colocar o tijolo, descer a escada e repetir. Um processo lento. Muito lento. Uma fila de pedreiros passando os tijolos de mão em mão faz com que o objeto de trabalho, o tijolo, se mova de forma contínua e muito mais rápida. Isso é o poder da continuidade. E da simultaneidade também, né? E existe também o poder da simultaneidade. Atacar uma construção por vários lados ao mesmo tempo. A fonte descreve o trabalhador coletivo como uma criatura com olhos e mãos na frente e atrás, quase onipresente. Quase um super-herói da produção. De certa forma, sim, e essa superforça é crucial em momentos que o texto chama de críticos. Momentos críticos. Pense na colheita de trigo ou na pesca de um cardume de arenques. Existe uma janela de tempo muito curta, ditada pela natureza, para realizar o trabalho. Ou você faz agora ou perde tudo. Exato. A cooperação permite mobilizar um exército de trabalhadores nesse momento exato, garantindo o sucesso da operação. Sozinho, ninguém conseguiria. A fonte até menciona perdas reais de safras de cereais nos Estados Unidos e algodão na Índia por falta dessa capacidade de mobilização em massa. Entendi. E por último, tem a questão do espaço. A cooperação tanto permite espalhar o trabalho por uma área imensa, como na construção de uma ferrovia, quanto concentrá-lo num espaço minúsculo, numa fábrica, economizando custos. Custos de transporte, de infraestrutura, precisamente. No fim das contas, seja pela força bruta, pela psicologia de grupo, pela continuidade, pela simultaneidade, pela resposta a momentos críticos ou pela reorganização do espaço, O resultado é o mesmo. o resultado é o mesmo. A jornada de trabalho combinada se torna absurdamente mais produtiva. Reduz-se drasticamente o tempo necessário para produzir qualquer coisa. Certo, tudo isso faz sentido. Mas me leva a uma questão que parece um paradoxo. Essa nova força, esse super-herói coletivo, nasce da união dos trabalhadores. Sim. Mas eles não parecem ser os donos dela. Como o texto explica essa apropriação? Parece quase um truque de mágica. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a análise é implacável nesse ponto. A fonte diz que a condição para tudo isso acontecer é uma só.
Os trabalhadores precisam ser empregados pelo mesmo capitalista. Ah, É o capital, na figura do capitalista, que reúne as pessoas, que compra as ferramentas e o galpão e que paga os salários que permitem que elas se dediquem àquele trabalho. então, espere um pouco. O que a fonte está dizendo é que o capitalista paga por 100 trabalhadores individuais, mas ganha de graça o superpoder que surge da combinação dessas 100 pessoas. É isso. É como comprar as peças de um carro e receber um carro de Fórmula 1 já montado, sem custo extra pela montagem. Essa analogia é absolutamente perfeita. É exatamente essa a lógica. A força produtiva social, que só existe porque os trabalhadores estão cooperando, se desenvolve gratuitamente para o capital. Gratuitamente. Ela aparece como se fosse uma característica natural do próprio capital, uma força produtiva imanente a ele. O capitalista paga o valor de 100 forças de trabalho individuais, mas não paga um centavo a mais pela força combinada, que é muito maior. Nossa. Os trabalhadores, como indivíduos, se relacionam com o capital, mas não entre si, entende? A cooperação deles só começa dentro do processo de trabalho, mas nesse ponto eles já não se pertencem. Foram, nas palavras da fonte, incorporados ao capital. Uau. Ok. Mas juntar 100 pessoas num galpão não vira um caos. Alguém precisa organizar isso tudo, certo? Precisa de um maestro para reger essa orquestra. Sim, e esse é o próximo passo lógico. O comando do capital, a gerência, se torna uma necessidade técnica do próprio processo de trabalho. Mas Mas a fonte faz uma distinção crucial sobre a natureza desse comando. Ele tem uma dupla função. dupla função? Como assim? Por um lado, é uma função puramente técnica de coordenação. Alguém precisa planejar as tarefas, garantir que a matéria-prima chegue na hora certa, sincronizar as diferentes etapas. É o trabalho do maestro, como você disse, garantindo que a obra coletiva aconteça harmoniosamente. Certo, a parte organizacional. Mas, por outro lado, e simultaneamente, é uma função de exploração. O objetivo final não é apenas produzir, mas a maior autovalorização possível do capital. Em bom português, espremer o máximo de lucro possível daquele trabalho. E essa dualidade técnica e exploração molda a forma como essa gerência acontece. Exatamente. E é por isso que a fonte descreve essa direção como despótica em sua forma. Despótica? Essa é uma palavra muito forte. A fonte está comparando um gerente de fábrica a um tirano? Isso não é um pouco de exagero? É uma palavra forte, sem dúvida, mas o texto a usa de forma técnica, sabe? O despotismo não se refere necessariamente à crueldade pessoal do gerente, mas à estrutura de poder. A estrutura. Isso. Como existe um antagonismo fundamental entre o interesse do explorador, que é maximizar o lucro, e o do explorado, que é preservar sua energia, trabalhar menos, o comando precisa ser autoritário. Faz sentido. A fonte argumenta que, conforme o número de trabalhadores aumenta, a resistência deles, seja individual ou coletiva, também tende a aumentar. E, em resposta à pressão do capital para controlar essa resistência, se intensifica. É nesse momento que nasce a hierarquia de gestão. Os gerentes e supervisores. Isso, o capitalista, que já não precisa mais fazer o trabalho manual, agora também delega a tarefa de vigilância e comando. Surgem os oficiais, dirigentes e suboficiais, capatazes, como diz o texto, uma categoria especial de assalariados cuja função é comandar em nome do capital. Entendi. E aqui vem o arremate final, uma inversão muito sutil e poderosa. Que seria? A fonte afirma que o capitalista não se torna capitalista por ser um bom diretor industrial. Ao contrário, ele se torna um diretor industrial porque ele é o capitalista. Ah! O comando supremo na indústria não é uma habilidade que o qualifica para ser dono. É um atributo que vem junto com a posse do capital. É o dinheiro que lhe confere o direito de comandar. Que jornada. É incrível como partimos de uma observação tão simples, vamos contratar mais gente, e chegamos a uma transformação completa do processo de trabalho, com o surgimento de novas forças produtivas, economias de escala e uma estrutura social inteiramente nova de comando e controle dentro da fábrica. Exatamente. E é importante lembrar, como a própria fonte faz no final, que a cooperação não foi inventada pelo capitalismo. Ela sempre existiu. Certo. Havia a cooperação que o texto chama de primitiva, em povos caçadores ou comunidades agrárias na Índia,
baseada na propriedade comum dos meios de produção. Havia a cooperação do mundo antigo, que construiu as pirâmides do Egito e as grandes obras da Ásia, Mas era baseada na escravidão. mas que era baseada em relações de domínio direto, como a escravidão. Então, o que torna a cooperação capitalista diferente é o contexto. Precisamente. A forma capitalista de cooperação pressupõe o trabalhador livre, que não é um escravo nem um servo, mas alguém que vende sua força de trabalho no mercado. Ela surge historicamente como uma força que se opõe e supera a pequena economia camponesa e o artesanato independente, que eram baseados no trabalho individual ou familiar. Entendi. E isso nos leva a um último pensamento para reflexão. A fonte afirma que esta cooperação simples, que a gente acabou de discutir, é apenas a primeira e mais fundamental alteração que o trabalho sofre ao ser organizado pelo capital, A primeira. e que ela acontece de forma quase natural e espontânea. O que nos deixa com uma pergunta no ar? Exato. Se esta é apenas a porta de entrada, a transformação mais básica, que outras formas mais complexas e sofisticadas de organização do trabalho surgem a seguir? Como a divisão do trabalho na manufatura ou a automação na grande indústria aprofundam ou talvez até alteram essa dinâmica fundamental da cooperação que vimos hoje? É uma pergunta que fica para quem quiser continuar essa investigação.